Olá, está começando Semana Legislativa, o nosso telejornal com as principais notícias que marcaram a semana aqui na Câmara Municipal. Fique agora com os destaques desta edição. Em reunião, Frente Parlamentar em apoio ao paciente oncológico e cardiológico reúne representantes de hospitais na discussão de propostas para ampliar atendimento. Projeto aprovado na Câmara garante aos autistas o direito do uso das vagas preferenciais de estacionamento na cidade. Outro projeto aprovado sobre o tema prevê criar em São José uma semana de conscientização sobre o autismo. São José dos Campos recebe pesquisa para mapear casos de Covid-19 e identificar variantes do vírus. Escolas municipais de São José dos Campos poderão contar com o apoio de psicólogos. Essa é a proposta de um projeto aprovado pelos vereadores. Confira os projetos aprovados em plenário e os assuntos debatidos nas sessões de terça e quinta. E estudantes da cidade participam de cerimônia de premiação da 23ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Evento contou com participação do ministro da Ciência e Tecnologia. Seja muito bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. E confira agora os destaques da sessão de quinta-feira. Um dos destaques da 45ª sessão do ano foi a aprovação do projeto da LDO de 2022. A matéria apresentada pelo Executivo estima uma receita de 3,3 bilhões de reais para o município no ano que vem, verba que será dividida entre as secretarias e autarquias da cidade. Vale lembrar que a LDO é uma previsão do orçamento de São José, meta que será fixada com a votação da LDO, a Lei Orçamentária Anual. Outras 3 matérias aprovadas homenageiam moradores da cidade já falecidos que contribuíram com o desenvolvimento do município e que vão dar nomes a ruas no loteamento residencial Ronda, localizado na região leste. Outra proposta que recebeu votos favoráveis dos parlamentares foi o projeto de decreto legislativo assinado por 17 vereadores que concede a Medalha de Mérito da Saúde ao médico e ex-secretário municipal Danilo Stanzani Júnior, em reconhecimento aos serviços prestados na gestão da saúde da cidade. Já o vereador Renato Santiago é autor do projeto aprovado que concede o título de cidadã joseense à pastora Leila Eunice Ápice Paz, líder da igreja da cidade em São José dos Campos. Ainda foi aprovado o projeto apresentado pela mesa diretora que fixa os vencimentos de cargos de provimento em comissão e gratificação de funções e também veda a concessão de gratificações a servidores ocupantes de cargo em comissão do quadro da Câmara Municipal. A mesa diretora é autora de outro projeto aprovado que dispõe sobre a estrutura administrativa e de assessoramento parlamentar da Câmara Municipal. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. A Frente Parlamentar em apoio ao paciente oncológico e cardiológico de São José realizou a primeira reunião de trabalho. No encontro, os vereadores membros ouviram depoimentos de hospitais e entidades de saúde na busca da construção de políticas públicas para ampliar o acesso e tratamento das pessoas que sofrem com câncer e doenças cardíacas. A primeira reunião da Frente Parlamentar de Apoio ao Paciente Oncológico e Cardiológico reuniu autoridades e representantes de hospitais e unidades de saúde da cidade para discutir ações em prol da melhoria no atendimento a pacientes com câncer e doenças cardíacas em São José. Além dos vereadores membros, do deputado federal Milton Vieira e do deputado estadual Padre Afonso Lobato, participaram do encontro representantes do Hospital do GAC, que atende pacientes oncológicos de 0 a 19 anos, e do Hospital Pio XII, que oferece tratamento oncológico e também cardiológico. A presidente do GAC, Rosemary Sanz, destacou os prejuízos causados pela pandemia aos pacientes oncológicos, como a falta de medicamentos anticancerígenos e a queda no número de diagnósticos precoces que impactam nas chances de cura da doença. Já a diretora técnica do Pio XII, a médica Marcele Sá Machado de Araújo, apresentou aos parlamentares a estrutura da unidade. Ela também destacou que o hospital deseja ampliar a infraestrutura para aumentar o número de leitos. Para o responsável pelo serviço de hematologia, hemoterapia e transplante de medula do Pio XII, o médico Fernando Calera, além da necessidade financeira, já que o custo dos tratamentos é elevado, também vale um investimento no treinamento dos profissionais e trabalhos educativos junto à população.
Segundo o presidente da frente, Dr. José Cláudio, a partir das informações colhidas, os vereadores membros pretendem atuar para aprimorar os serviços oferecidos, seja na busca por recursos financeiros ou por meio de campanhas educativas. O parlamentar também apresentou dados da Organização Mundial da Saúde que apontam que em 2020 o número de pessoas diagnosticadas com câncer chegou a 19,3 milhões. Desse total, 10 milhões perderam a vida. Ainda segundo ele, o câncer é a segunda principal causa de morte no mundo. Já as doenças cardiovasculares matam uma pessoa a cada 90 segundos no Brasil, segundo a OMS. Preocupados com essa situação, os membros da Frente Parlamentar reforçaram a necessidade de o Legislativo atuar em conjunto com o poder público e entidades de saúde para garantir atendimento digno aos pacientes. Ainda durante a reunião, foi anunciado o repasse de verba federal no valor de R$1 milhão para o GAC e também o Hospital Pio XII por meio de uma emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Milton Vieira. Para os vereadores que estiveram na reunião, o apoio às unidades de saúde é muito importante para ampliar o acesso a exames, consultas e tratamentos preventivos. A frente é formada pelos vereadores Dr. José Cláudio, presidente, Milton Vieira Filho, secretário, além dos parlamentares Amélia Naomi, Dulce Rita, Fabião Zagueiro, Júnior da Farmácia, Marcão da Academia, Marcelo Garcia, Renato Santiago, Lino Bispo e Roberto Chagas. Um projeto aprovado na Câmara vai garantir aos autistas o direito de usar as vagas preferenciais de estacionamento em São José. Elaborada pela Frente Parlamentar em Apoio à Pessoa com Autismo, a proposta é mais uma ferramenta de inclusão aos autistas e familiares que têm cobrado do poder público ações de valorização e acesso. As placas de estacionamento preferencial na cidade agora vão poder ser usadas pelos autistas. A ideia é garantir às pessoas diagnosticadas com autismo e familiares o direito de estacionar nas vagas destinadas a pessoas com deficiência. Esse foi um pedido de pais e entidades em prol dos autistas que relataram aos vereadores dificuldades enfrentadas no trânsito quando o filho ou algum parente que é autista perde o controle. A partir dessa solicitação, a Frente Parlamentar em Apoio à Pessoa com Autismo, formada por 13 vereadores, propôs a criação do projeto de lei para que os autistas fossem incluídos nas vagas preferenciais de estacionamento. A gente propôs esse projeto de lei. Nessa proposta, encabeçou todos os vereadores. A gente discutiu junto com a Secretaria de Mobilidade Urbana, junto com algumas outras entidades, a ACI, shoppings da nossa cidade, que realmente viu a possibilidade de realmente fazer a inclusão disso. E a gente já está numa conversa, uma tratativa muito importante com shoppings, supermercados, áreas com grande fluxo de pessoas e que têm o seu estacionamento também, que eles entrem nessa conscientização, nesse programa, e também comece a colocar nas suas placas de estacionamento o símbolo do autismo, entender que ali também pode parar uma pessoa com autismo. Isso são todas umas ferramentas, né, que nós estamos criando aqui dentro da Câmara, que é para facilitar a vida dos pais ou tutores, né, dessas crianças, para eles terem menos trabalhos possíveis, mais acessibilidade. Então, quanto mais facilitar, quanto mais ferramentas a gente dá como facilitador para elas, mais essas pessoas têm direito de estar na rua como outra pessoa qualquer. A discussão do projeto também foi feita com apoio do poder público, incluindo algumas secretarias municipais, como a Secretaria de Apoio Social ao Cidadão. Em uma reunião realizada na Câmara, o secretário da pasta, Antero Baraldo, reforçou a importância de ações de inclusão dos autistas e apresentou algumas propostas que estavam em discussão, a exemplo da destinação de vagas preferenciais para quem tem autismo. Para o município, esse é mais um passo para ampliar o trabalho de apoio aos portadores do transtorno do espectro autista. Esse projeto ele é uma demanda comunitária, uma demanda que foi discutida juntamente com a Rede de Proteção aos Autistas e uma demanda que nós trouxemos agora para a Câmara, através do Poder Executivo, para a criação de uma lei que garante os direitos das pessoas com o espectro do autismo.
Segundo a Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, para garantir o direito do uso da vaga, os pais e autistas vão ganhar um cartão emitido pela Secretaria de Mobilidade Urbana, semelhante ao que já é usado por deficientes. Esse cartão vai conter o símbolo do autismo e vai servir como autorização para utilizar as vagas preferenciais de estacionamento. Toda lei aprovada que vem para beneficiar o cidadão, ela é muito válida se ela for executada com sucesso. Então, essa lei que foi aprovada recentemente, nós já estamos trabalhando para espalhar e fazer uma campanha por toda a cidade para que todo joseense, todo cidadão acabe reconhecendo e acabe respeitando o espaço da pessoa com espectro do autismo. Além de trazer mais tranquilidade e comodidade aos autistas e familiares, a inclusão das pessoas com transtorno no direito às vagas preferenciais de trânsito também tem o objetivo de minimizar possíveis constrangimentos durante um momento de estresse ocorrido no caminho até o carro. Dessa forma, como lembram os vereadores, poder ter um local de fácil acesso para estacionar e acessar o veículo poderia evitar essas situações. Tem que ter o acesso fácil, por isso que a importância de você ter realmente um local perto da entrada, um local realmente específico para a pessoa com deficiência. Corre risco de repente de um carro parar longe e essa criança de repente estar em um momento até de surto e sair correndo no meio da rua, da onde os carros passam, trafegam ali, que pode levar a um acidente grave, né? Então a gente tem que também dar essa acessibilidade às pessoas com autismo. Então isso tudo vai incentivando que as pessoas saiam de casa, que não fique só lá dentro, não, para conhecer os espaços, para conhecer, fazer outras atividades. São ferramentas facilitadoras, né, para que eles possam estar na rua com maior segurança, sabendo que vão ter muito menos problema. E se tiver algum problema, vai ter alguma coisa que possa socorrê-los. A Frente Parlamentar em Apoio à Pessoa com Autismo é formada pelos vereadores Marcão da Academia, Fernando Petiti, Dulce Rita, Dr. Elton, Amélia Naomi, Dr. José Cláudio, Fabião Zagueiro, Júnior da Farmácia, Marcelo Garcia, Milton Vieira Filho, Rafael Pascucci, Renato Santiago e Roberto Chagas. Para ampliar a rede de apoio, os parlamentares têm cobrado ações às autoridades e mobilizado pais e especialistas na construção de projetos e políticas públicas. Uma das primeiras conquistas da frente foi a criação do programa RIA, a Rede de Inclusão ao Autista. A meta dos vereadores é reforçar este trabalho para alcançar outras demandas, como a garantia do diagnóstico precoce e tratamento digno para todos os autistas da cidade. Um planejamento que nós já estamos aí com a Frente Parlamentar é realmente trazer todas as secretarias da Prefeitura que estão envolvidas no programa do RIA, que foi criado na Frente Parlamentar da Pessoa com Autismo, ela trazer para essa nova Frente Parlamentar os resultados que estão acontecendo já com esse programa sendo elaborado pela Prefeitura. Então, é uma prestação de contas sobre o que já está sendo elaborado pelo RIA, através da Prefeitura, para os novos vereadores, para essa frente parlamentar e para os pais familiares também saberem como está caminhando esse programa aqui em São José dos Campos. E a inclusão que é importante, né? Mas a inclusão com qualidade, não é inclusão para cumprimento de lei, para falar, olha, estamos fazendo inclusão, não. Tem que fazer a inclusão com responsabilidade e com muito discernimento mesmo para que de fato funcione. E ainda sobre o tema, outro projeto aprovado na Câmara vai criar em São José uma semana de conscientização sobre o autismo, também de autoria dos vereadores que compõem a Frente Parlamentar em Apoio aos Autistas. A ideia é trabalhar na população ações educativas como forma de ampliar a inclusão e evitar o preconceito. São José dos Campos deve ganhar uma semana dedicada para discutir ações de inclusão aos autistas. A proposta é fruto de um projeto de lei aprovado na Câmara que cria no município a Semana de Conscientização sobre o Autismo. De autoria dos vereadores Fernando Petiti, Dulce Rita e Marcão da Academia, a proposta tem como objetivo orientar a população com informações e campanhas educativas sobre a realidade e os desafios dos autistas. A gente fala sempre em conscientização. Conscientização é para todas as pessoas saberem realmente o que é o autismo, a causa, como lidar. Então a gente quer realmente, junto com a entidade, a sociedade civil, pais, familiares,
aqui os vereadores, nós criarmos realmente dentro dessa semana um trabalho muito importante, um trabalho muito forte de conscientização e de apoio à pessoa com autismo. Então é uma maneira de chamar a sociedade para ver isso com carinho, para ver que existe dentro da sociedade, para ver que é uma pessoa que só tem um transtorno, mas que pode ter uma vida normal, que pode estar inserida em qualquer espaço público. Isso eu acho que foi muito importante para chamar a atenção da sociedade, ver com os outros olhares. Como aponta o projeto, a Semana de Conscientização sobre o Autismo deve acontecer entre os dias 2 e 8 de abril. O dia 2 foi escolhido para dar início à campanha porque nesta data já se comemora o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Dessa forma, segundo os vereadores, a semana sobre o tema vem reforçar esse trabalho educativo. Entre as ações previstas estão debates, seminários, palestras, distribuição de panfletos e cartazes e também a iluminação de pontos turísticos. Exemplo da Ponte Estaiada, que já neste ano foi iluminada de azul, cor símbolo da luta dos autistas. A gente fala em ações como caminhadas de conscientização, a gente fala sobre eventos, sobre questões na área da saúde, no apoio social, na mobilidade urbana, né? Então, tudo na acessibilidade. Tudo isso vai ser inserido num programa realizado na semana que realmente a gente cresça a questão das discussões sobre a causa do autismo e sobre a conscientização do autismo. Você só acolhe o que você conhece, né? Senão você vai ficar sempre com restrição, com crítica, com aversão, com agressão, que também é péssimo. Então, na hora que fica conhecendo, tem um outro olhar e tem outro comportamento com relação a essas pessoas. Para a aplicação das ações, o projeto ainda prevê a possibilidade de parcerias e convênios com empresas, ONGs e instituições de outras esferas governamentais. Para os vereadores que também compõem a Frente Parlamentar em apoio à pessoa com autismo, a Semana de Conscientização sobre o Transtorno é mais uma ferramenta de inclusão e promoção do respeito aos autistas e familiares. Nós temos que sempre combater o preconceito, mas só conseguiremos combater o preconceito com informação, né, e entendimento. E é isso que a Câmara, hoje, através de políticas públicas, tem que desenvolver para o melhor entendimento da população. Que aos poucos as pessoas vão conhecendo e vão tendo outro comportamento, vão ter a tolerância, né, vão ter a compreensão e vão ter o carinho, né, que é o mais importante. E no próximo bloco você acompanha os destaques da sessão de terça-feira. Ainda vamos te mostrar detalhes de uma pesquisa que está sendo aplicada aqui em São José para mapear os casos de Covid-19 na cidade e possíveis variantes do vírus. É daqui a pouco. E o Semana Legislativa está de volta. Confira agora os destaques da sessão de terça-feira. Na 44ª sessão do ano, foram aprovados 18 documentos, sendo 9 requerimentos, 7 moções e atas das 2 últimas sessões realizadas na Câmara. Na tribuna durante o Pinga Fogo, foram discutidos temas nas áreas da saúde, segurança pública e manutenção da cidade. O vereador Tomás Henrique apoiou a campanha de imunização contra a Covid-19 e defendeu a importância da população se vacinar no prazo estabelecido pelo calendário de vacinação do município. Os vereadores Lino Bispo e Rafael Pascucci citaram o atendimento dos profissionais da saúde à população joseense. Lino também comentou sobre ações de manutenção que têm sido feitas na cidade e Pascucci elogiou o trabalho do PROCON na defesa do consumidor. Já o vereador Dr. José Cláudio anunciou a primeira reunião da Frente Parlamentar de Apoio ao Paciente Oncológico e Cardiológico, que vai ser realizada com a presença de representantes de 2 hospitais da cidade. Ainda no Pinga Fogo, o vereador Juvenil Silvério falou sobre o número de homicídios ocorridos em São José nos 4 primeiros meses de 2021, sendo a menor taxa dos últimos 21 anos. O parlamentar também citou a existência de uma cartilha com dicas de segurança para motoristas de aplicativo de transporte que podem ajudar a evitar roubos, acidentes e problemas com passageiros. A questão de gênero também foi debatida na sessão. 2 moções sobre o assunto foram aprovadas. Uma delas, da vereadora Amélia Naomi, apoia o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, comemorado em 28 de junho. A outra, do vereador Milton Vieira Filho, manifesta repúdio à rede de fast food Burger King pela divulgação de uma campanha publicitária com o uso de crianças para falar sobre o tema.
A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. Uma pesquisa realizada pela Unicamp escolheu São José dos Campos e mais 10 cidades do estado para realizar um inquérito sorológico. O estudo vai mapear os casos de Covid na cidade e também analisar amostras para detectar quais variantes circularam aqui em São José. Para a Comissão de Saúde da Câmara, esse trabalho tem um impacto muito importante, porque o resultado pode ajudar a propor políticas públicas de enfrentamento à pandemia. São José dos Campos é uma das 11 cidades do estado a passar por um estudo chamado Inquérito Sorológico. A pesquisa realizada pela Unicamp durante todo o mês de junho tem como objetivo identificar quantas pessoas tiveram contato com o coronavírus na cidade e quais variantes circularam no município. Para isso, serão aplicados na cidade 500 testes que vão colher amostras de sangue dos moradores. Com o resultado, será possível realizar uma estimativa mais precisa das pessoas infectadas com o coronavírus, uma vez que, segundo a Unicamp, cerca de 60% dos indivíduos que contraíram a doença são assintomáticos, o que pode significar uma subnotificação no número de casos. A notícia do estudo foi recebida com expectativa pela Comissão de Saúde da Câmara. De acordo com os vereadores membros, esse trabalho é muito importante para ampliar a base de conhecimento sobre o coronavírus. Não tenha dúvida, a comissão vai ficar monitorando, vai ficar no nosso radar essa pesquisa, esse trabalho, porque o extrato disso aí será muito bem-vindo para o Legislativo, que a gente possa se debruçar depois e, logicamente, aperfeiçoar legislações que nós temos ou criar novas. Eu sempre fui da premissa que nós temos que respeitar a ciência, respeitar as pessoas que estudaram muito tempo, não é por achismo, né? Então eu acho que o estudo tem que ser científico, tem que ser técnico. Então eu acho que a Unicamp se somando no combate à Covid, eu acho de suma importância. Para nós estarmos acompanhando esse vírus mais de perto, quanto mais nós conhecermos, mais teremos meios de combatê-lo, né? Além do mapeamento do número de casos, a pesquisa também vai colher amostras para identificar quais variantes do vírus circularam pelo estado. Com essa informação, os cientistas esperam obter dados para controlar o avanço do vírus no futuro, já que é preciso entender se as variantes têm algum efeito nas pessoas que já foram contaminadas ou vacinadas, o que poderia gerar reinfecções. Para a Comissão de Saúde, São José dos Campos foi beneficiada ao ser escolhida para a pesquisa, já que os resultados poderão servir como base para a construção de políticas públicas de enfrentamento à pandemia. No momento desse, como nós estamos vivendo, de pandemia, onde que os dados ainda são escassos, os estudos são poucos, eu vejo como bons olhos tudo isso para que possa trazer essas informações e no futuro próximo, né, a médio prazo, você possa tomar atitudes dentro da política pública de melhorar a vida das pessoas, corrigir falhas e indicar novos caminhos para a nossa população. Com certeza, né? Nós vamos ter aí uma ferramenta, né, muito boa para nós trabalharmos e procurar os universitários para ver no que podemos ser útil também. E também nos atentar, né, para as regiões que estão mais afetadas e correr atrás, fazer um levantamento e estar acompanhando isso de perto. Todo o estudo foi financiado pelo Ministério Público do Trabalho, que destinou cerca de R$2 milhões para a aplicação da pesquisa. A verba veio de multas pagas por empresas em ações trabalhistas. Dessa forma, a pesquisa também tem outra aplicabilidade: mapear e identificar possíveis profissões que estariam mais expostas ao vírus. Para isso, o voluntário que passar pelo teste vai responder um questionário com perguntas relativas à profissão que exerce. Com esses resultados, o Ministério Público do Trabalho pretende nortear ações para uma possível retomada do trabalho presencial no país. Porque você sabe que tem algumas atividades que a incidência é maior, a pessoa pega o afastamento, volta para trabalhar, daqui a pouco aparece um caso na família, pega outro afastamento, então isso está dando muito prejuízo para a sociedade como um todo. E mais uma vez parabenizar, né, o Ministério Público, isso daí é um recurso que está vindo do Ministério Público do Trabalho, proveniente de multas trabalhistas que estavam lá paradas e eles acharam por bem investir na Unicamp. Eu acho que isso foi de uma sabedoria, de uma lucidez muito grande nesse momento, cada um fazendo a sua parte. O momento é da ciência,
o momento é de você avaliar esse tempo já. O momento é também de criar novas iniciativas, de apontar caminhos. Então, qualquer estudo bem feito, ainda mais por uma entidade tão bem reconhecida como é a Unicamp, né? Eu creio que vai trazer novos horizontes para a nossa cidade, sim. Além de São José, participaram da pesquisa cidades de São Paulo, Sorocaba, Bauru, Marília, Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto, Araraquara, Ribeirão Preto e Campinas. E manter a saúde emocional tem sido um desafio nesse período de pandemia, né? Um tema também muito importante para ser trabalhado com jovens e crianças, principalmente no ambiente escolar, para tentar diminuir os casos de depressão e transtornos entre os estudantes. A Câmara aprovou um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a contratar psicólogos para atuar nas escolas do município. Os detalhes na reportagem. A Câmara Municipal aprovou em plenário um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar psicólogos para atuarem em escolas da rede municipal de ensino. O projeto é de autoria da vereadora Juliana Fraga e tem como objetivo promover ações junto às famílias e ao corpo docente para o atendimento preventivo às crianças e adolescentes. Para a parlamentar, o diálogo entre os jovens e os psicólogos pode ajudar a tratar diversas questões como o bullying ou a violência infanto-juvenil. Devido à correria e às atividades próprias do professor, essa parte emocional, essa parte de trabalhar essa questão de bullying, muitas vezes, violência, e o psicólogo pode ser esse profissional ajudando as crianças e adolescentes, e nisso também, com certeza, ajuda na aprendizagem dos alunos, né? A parlamentar destacou ainda que o número de suicídios entre os jovens aumentou nos últimos anos. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, ficando atrás apenas dos acidentes de trânsito. Com a aprovação do novo projeto, a intenção é que a atuação dos psicólogos nas escolas evite que os adolescentes tomem atitudes impensadas. Tem um profissional que acolha e que escute, né? E assim consiga fazer com que esses adolescentes enxerguem de uma outra maneira, trabalhe, ou até mesmo auxilie os professores a trabalhar de uma maneira para ajudar esses alunos, né? A sair dessa situação. A gente tem que ensinar exatamente, a gente tem que buscar ensinar os jovens e adolescentes, as crianças, a resolver seus conflitos, a resolver os problemas sem chegar a esse ponto. Para Jumara Silva, que faz parte do Conselho Regional de Psicologia, a relação do aluno com a família é insubstituível, mas a presença de psicólogos pode reforçar o atendimento e auxiliar os estudantes em questões mais complexas para serem resolvidas. Mas essa educação, no sentido mais estrito, né, ela precisa mesmo de profissionais que compreendam o desenvolvimento humano, que compreendam as faixas etárias, as questões típicas, né, a serem trabalhadas, contextualizadas de cada região, de cada situação que a criança vive. E o cenário de pandemia, que alterou todo o calendário escolar, também reforçou a preocupação com o lado psicológico dos estudantes. Jumara acredita que esse apoio profissional é fundamental para que os alunos superem as dificuldades impostas por essa nova realidade. A pandemia justamente mostrou a grande fragilidade que as escolas, que sem esses apoios, sem esses projetos, né, deixaram realmente sem nenhuma orientação, sem nenhum apoio a esses pais e familiares que tiveram, vamos dizer, que fazer um papel, né, que vai além realmente de sua formação. É preciso realmente um projeto, mesmo quando seja à distância, muito mais efetivo, não só do ponto de vista tecnológico, mas realmente de preparação, orientação desses pais, desses docentes, né, para poder lidar com essas situações. E agora a gente vai para o intervalo e já volta para te mostrar uma ação desenvolvida pelo programa São José Unida, que criou uma cartilha digital com dicas de segurança para motoristas de aplicativos. Você também confere os destaques da cerimônia de premiação dos alunos que participaram da 23ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. O evento contou com a presença do ministro da Ciência e Tecnologia.
Estamos de volta com Semana Legislativa. Alunos de uma escola municipal de São José dos Campos tiveram um dia de aula diferente. Os cadernos e livros foram trocados por mudas de árvores. Em uma ação ambiental realizada aqui na cidade, os estudantes ajudaram a revitalizar um espaço verde com plantio de árvores. A Comissão do Meio Ambiente da Câmara também participou da atividade e defendeu a importância de trabalhar o tema da educação ambiental com crianças e jovens. Essas mudas plantadas aqui vão se tornar árvores fortes só daqui a alguns anos. Mas para esses alunos da Escola Municipal Professora Vera Babo de Oliveira, a transformação começou num simples ato de sujar as mãos na terra e ajudar o meio ambiente. Foi assim com os estudantes Marcos Vinícius e Micaele, do 7º ano, que junto com outros 3 colegas plantaram uma árvore pela primeira vez. Para eles, fica a sensação de fazer a diferença na preservação da natureza. Eu nunca tinha, plantado uma árvore, ajudado o meio ambiente tanto quanto a gente ajudou hoje. É muito gratificante ver, que um fruto meu está ajudando muitas outras pessoas. Foi muito legal, a gente aprendeu sobre o meio ambiente, as coisas das árvores, a importância da árvore. E foi muito top, porque coisas que eu não sabia, eu acabei aprendendo e eu posso também retribuir para outras pessoas, né? Na atividade foram plantadas 30 mudas de árvores, como ipês de diversas cores, amoreiras e engazeiras, em uma área de 10.000 metros quadrados no bairro Urbanova. O terreno pertence a uma empresa privada da cidade que foi responsável pela ação ambiental. A ideia é plantar no espaço um total de 1.500 mudas. O vereador Milton Vieira Filho, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, esteve no local e também participou da atividade, ajudando os alunos no plantio das mudas. Para o parlamentar, ações como esta reforçam a conscientização sobre o cuidado com a natureza. Para eles, o dia a dia pode ser diferente, a experiência hoje aqui vai ser outra, pode ter certeza do que ficar dentro da sala de aula, né? O aprendizado na sala de aula é teórico, e aqui eles estão colocando a mão na terra mesmo, estão fazendo a tarefa do dia, e acho que vai poder estar transmitindo para os coleguinhas na escola, para os outros alunos, a importância, conscientizando os próximos também. E essa inclusão dos estudantes na preservação da natureza conta com o apoio da Câmara, que já aprovou 3 projetos de lei sobre o assunto, incentivando práticas de preservação ambiental no ambiente escolar e também na inserção do tema dentro da sala de aula. Para a vereadora Juliana Fraga, membro da Comissão de Educação da Câmara, esse fomento à discussão sobre o meio ambiente é importante e deve ser praticado cada vez mais na rotina dos alunos de São José para formar adultos conscientes. Nós precisamos nos preocupar com isso, não é uma pauta só política, não, a gente precisa de fato, a gente precisa se preocupar com o meio ambiente. Então, a nossa esperança é que quando a gente trabalha com as crianças, ele lá na frente, ele vai cuidar, ele vai ser um adulto mais consciente. Um dos incentivadores dessa ação que envolveu alunos da Escola Vera Babo foi o atleta de canoagem Pedro Oliva. Envolvido com questões referentes ao meio ambiente e a projetos ligados à preservação e proteção das águas, ele acredita que a comunidade deve ser mais participativa nos cuidados ambientais. A sociedade, eu como cidadão, a gente acaba sempre transferindo a responsabilidade. E eu acho que chegou o momento de a gente equalizar um pouco, né, isso. Quanto maior o nível de senso de comunidade, maior a qualidade de vida, as escolas melhoram, as praças melhoram, a nossa saúde melhora. Para Simone Ferraz, diretora da escola, essa experiência que os alunos tiveram pode ser repassada e aumentar o interesse de outros estudantes sobre o plantio de árvores e preservação do meio ambiente. Ele vivendo, ele leva para as famílias, ele leva para os colegas, fazendo com que o outro tenha a vontade de cuidar do ambiente, de não estragar, de cuidar das nascentes, de limpeza do espaço, de não jogar um lixo na rua. Então esse é o nosso objetivo, a partir de que atinjam os outros. E essa lição Marcos Vinícius e Micaele já aprenderam e estão prontos para colocar em prática. Plantar mais árvores, porque normalmente hoje em dia não tem muita natureza no mundo, não tem muita árvore, plantar bastante árvore. E não ficar também judiando muito das árvores, das plantas. Muitos dos meus irmãos não têm a gente não vai muito para a roça, não planta muito, até porque lá perto de casa tem bastante verde, então muito bom, porque aí quando eu estiver em casa, quando a gente tiver um tempinho, eu levo eles, ensino a plantar também.
E os motoristas de aplicativo aqui de São José receberam uma cartilha digital com dicas de segurança que podem ser adotadas durante o trabalho nas ruas. A proposta surgiu em uma reunião com lideranças da categoria que pediram apoio do poder público em ações para garantir medidas de proteção aos motoristas e passageiros. Esse material também foi produzido com auxílio do programa São José Unida, que tem a Câmara de São José como uma entidade parceira. Os motoristas de aplicativo de São José dos Campos têm agora uma nova ferramenta para evitar os casos de violência, furtos ou roubos no trabalho. A novidade é uma cartilha digital com dicas de segurança que podem ser tomadas pelos profissionais durante uma viagem. O material, que está sendo distribuído e compartilhado via WhatsApp, foi desenvolvido pela Secretaria de Proteção ao Cidadão em conjunto com representantes da categoria. Além das medidas de segurança, a cartilha também conta com números de telefone da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil. A cartilha é bem simples, são 5 dicas que possui a cartilha, como, por exemplo, verificar o solicitante, os dados do solicitante daquela viagem. Em caso de dúvida, ligar para o solicitante, para o passageiro, para confrontar as informações, caso tenha dúvida ou se sinta inseguro com relação àquela viagem. Estacionar um veículo entre uma corrida e outra, em algum local que tenha maior circulação de pessoas, evitar locais um pouco mais desertos. Tem na cartilha também um link que já vai direto à delegacia eletrônica para já registrar o boletim de ocorrência. Foi uma forma que a gente encontrou para que essas informações cheguem ao maior número de motoristas de aplicativo, que hoje utilizam um canal de transmissão de mensagens para que facilite essas informações a essas pessoas. Marcelo foi um dos motoristas de aplicativo que iniciou as conversas com a prefeitura. Representante de um grupo com 1.800 profissionais, ele acredita que a cartilha pode ajudar os motoristas a trabalhar com mais segurança, principalmente aqueles que ainda não têm muita experiência. Vendo essa preocupação, o secretário também, lá o secretário de Cidadania, resolveu junto com a gente criar essa cartilha com os motoristas de aplicativo. E a gente que já é antigo da rua, a gente sabe bem como que a gente deve fazer, como a gente deve se comportar. Mas no aplicativo, todo dia entra novos motoristas. Um dos pontos presentes na cartilha, destacado pela Polícia Militar, é nunca reagir a assaltos. De acordo com o capitão Sandro Vasconcelos, nesses casos, o motorista deve manter a calma e entregar os pertences, pois as chances de recuperar o veículo roubado são altas. Mais de 60% dos carros furtados ou roubados em São José são recuperados. O objetivo do criminoso é o quê? É o patrimônio. É um celular, é uma carteira, é o veículo. Então ele não reage de maneira alguma. Imediatamente, assim que possível, ele faça o contato 90, passe as características, principalmente a placa do veículo, que esse veículo vai passar por câmeras, por radares, para que dessa forma nós consigamos recuperar esse veículo e também fazer a prisão dos criminosos. Este trabalho, que culminou na criação da cartilha, também foi construído com o apoio das instituições parceiras que fazem parte do programa São José Unida. A Câmara de São José é uma dessas entidades e defende o trabalho de proteção e segurança aos motoristas de aplicativos. E aqui vai o nosso agradecimento e parabéns ao secretário Bruno e toda a sua equipe de colaboradores, lançando recentemente esta cartilha que trata de dicas e sugestões aos profissionais dos aplicativos, não só daqueles que dirigem os carros, mas também daqueles que vão utilizar os veículos. De acordo com o secretário de Proteção ao Cidadão, essa é a primeira ação de uma série de medidas voltadas para a segurança pública e prevenção de furtos e assaltos. Nós temos adotado agora, na Secretaria, uma política pública educativa com relação à segurança das pessoas. E temos ainda agora, em breve, para lançar uma cartilha também para ciclistas, com dicas e orientações com relação à sua própria segurança. A gente sabe que alguns casos existem aqui na cidade, de casos pontuais de roubo e furto de algumas bicicletas. Então nós estamos desenvolvendo esse material para conscientizar e orientar essa população para que evite ser vítima de um tipo de crime desse aqui em São José. Medidas que deixam Eduardo mais tranquilo. Atuando na área desde 2016, ele já pratica alguns hábitos de segurança, como trabalhar durante o dia ou manter uma rede de comunicação com outros motoristas. Para ele, as dicas da cartilha podem garantir aos profissionais de aplicativos ainda mais cuidados, que são essenciais durante uma corrida. O motorista, ele tendo acesso à cartilha, ele
não vai parar mais em rua deserta, né? Que a cartilha lá explica direitinho. Não para em rua deserta, procura ficar sempre atento. Então são dicas de segurança que vale muito para o motorista que é inexperiente. E estudantes de São José dos Campos foram homenageados por fazerem bonito na 23ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Um momento de muita felicidade e inspiração, já que a homenagem contou com a presença do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, o astronauta Marcos Pontes. O evento, que premiou os alunos com medalhas de honra ao mérito, também foi prestigiado pela Câmara. Com 16 anos, a Letícia já é experiente quando o assunto é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Ela já participou da competição 4 vezes, a última foi no ano passado, quando levou mais uma medalha para a coleção. Para ela, essa conquista é resultado de muito estudo e pode ser o início de um futuro promissor. Acho que todos os alunos merecem tudo, desde que todos se dediquem. Então, acho que essa é a importância mesmo, pelo próprio reconhecimento, né? E Letícia foi uma entre os 300 estudantes de escolas municipais, estaduais e particulares de São José que receberam uma medalha de honra ao mérito pelo destaque na 23ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. A premiação aconteceu em uma cerimônia realizada no Parque Tecnológico, que contou com a participação do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. Também participaram do evento o vereador Juvenil Silvério, representando a Câmara, o prefeito Felício Ramute e o secretário de Educação e Cidadania, Dione Santos. Para o ministro da Ciência e Tecnologia, a premiação pode funcionar como um incentivo na carreira desses jovens. É uma honra para mim estar aqui, porque você não sabe, pode ser que do meio desses alunos aí esteja um prêmio Nobel. A gente precisa no país. De repente, no meio deles tem uma pessoa que vai descobrir a cura do câncer, não sei. Eles estão agora, isso aí é de astronomia e astronáutica, mas isso abre as perspectivas para eles, a imaginação, a capacidade de estudar, entendeu? De se concentrar, eles vão bem em todas as matérias. Dos 300 alunos que participaram da cerimônia de premiação, 50 são estudantes de escolas municipais aqui de São José. Um número que o secretário de Educação espera ver aumentar nas próximas edições, agora que a cidade implantou o programa Educação 5.0 nas escolas do município. A gente criou recentemente a lei, né, que incentiva a educação 5.0, que estabelece essa educação. Essa educação, essa lei vai dar o caminho da educação no município nos próximos anos e ela aponta para uma educação tecnológica, para uma educação mais antenada às realidades do século XXI. Então, dessa forma, nós acreditamos que, naturalmente, né, o fomento à ciência, à tecnologia, à inovação no ambiente escolar vai seguir sendo ampliado aqui em São José. Esse resultado nos deixa muito satisfeito, mas nós sabemos que o ano que vem nós temos a oportunidade aí de conseguir até um número maior de medalhistas. Ainda durante o evento, Marcos Pontes destacou a participação expressiva de meninas na 23ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Para ele, é papel dos gestores públicos incentivar a presença das mulheres na ciência. Uma coisa que a gente precisa divulgar mais é a presença das meninas, das mulheres na ciência. Não nas ciências biológicas, que isso aí já tem bastante médico nessa área, mas a gente precisa trazer mais meninas para a engenharia, para a física. Entendeu? O Brasil ainda está muito abaixo nisso, a gente precisa trazer as garotas para participar, né? Eu acho muito bacana isso aí. Nesta visita a São José, o ministro também comentou o corte de recursos do orçamento do INPE, um assunto que motivou até mesmo a criação de uma frente parlamentar na Câmara. Sobre o tema, Marcos Pontes revelou que o Instituto vai ganhar um novo supercomputador que vai substituir o Tupã, o atual equipamento usado para o serviço de previsão climática e outras funções. Chega esse computador agora, que é menor, mas tem planos de um computador maior. Deixa eu até tirar um pouquinho isso aqui, que tem planos de um computador maior, né, também para o INPE, assim como todo um sistema de banco de dados. Essas coisas todas somadas vão dar ao INPE um protagonismo internacional em mudanças climáticas. E o Semana Legislativa fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e até semana que vem.